Conteúdo completo na íntegra está aqui no canal, de acordo com o título do trecho aqui citado. Se possível, deixe o like para uma melhor divulgação do conteúdo. Se possível, faça a inscrição se não o fez, para que o canal possa crescer e outras pessoas possam aprender aquilo que você está aprendendo aqui. Fique com Deus e tudo de bom. Então levantou-se toda a congregação e alçara sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morramos na terra do Egito, ou se morramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilências o ferirei, eu o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe aparecestes, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E, se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouvirão a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, porque murmuram contra mim. Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta.
de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 14, do versículo 1 ao 30. Quando eu estou indo para fazer um trabalho de segurança, de recepção, eu estou ali para fazer o melhor serviço possível, não é para brigar com as pessoas, igual algumas pessoas pensavam pela minha aparência. E quando elas foram vendo eu trabalhando, elas perceberam que era totalmente diferente. Teve um evento que tinha uma senhora que sempre dava trabalho lá, discussão em tudo. Eu cheguei, conversei com a senhora, não teve discussão nenhuma, não teve problema nenhum. E as pessoas pensaram que ia dar problema, dar briga, tanto com ela como com o outro. Não deu. Eu trabalho de outra maneira. Eu levo a psicologia do adestramento para todo lugar dentro desse contexto. É uma estratégia para resolver aquela questão. É claro que se precisar de força física, eu tenho técnicas de luta para algumas situações. Mas não é o meu pensamento primário. O meu pensamento primeiro é dentro de conversa, diálogo, fazer a pessoa entender a situação e graças a Deus dá certo. Como eu levo o dog a entender a postura que ele deve ter, não com diálogo humano, mas com diálogo dentro da mentalidade do animal. O animal é obediente, o animal obedece. Eu não vou ficar discutindo com o animal. Eu não preciso discutir com o animal como a gente discute com o ser humano. O animal não discute com ele. Eu uso uma estratégia, uso uma técnica e o dog obedece. Ele faz o que eu quero. As pessoas, ao invés delas analisar o que está errado e pensar numa estratégia para tal, elas atribuem a outra situação, se eximindo da responsabilidade, como da criança. Se alguém fosse brigar com a criança, deveria ser os próprios avós, ou os pais, não um estranho. Então está falando que um estranho vai brigar porque eles não conseguem conter a criança. Não conseguem ter domínio, liderança, não conseguem ter a obediência da criança. Aí eles não querem brigar, aí fala que o outro vai brigar, sendo que eu não vou brigar com criança dos outros. Eu conversaria com a criança, eu explicaria para a criança. E pode ser que não é numa conversa só, porque a criança já chega num padrão de desobediência, de não atender, são outros pormenores que estão levando ela a desobedecer em público. Mesma coisa, é educação, manejo de educação. Pega um animal, quando ele tem uma má atitude, não foi daquele momento ali. Já vem de pequenos detalhes que as pessoas não percebem. E não aplica a técnica, a estratégia para que aquilo não aconteça. Quando o animal ele tem um mau comportamento, já vem lá de trás. Não é daquele momento. Principalmente animal adulto, com mais idade. Então a criança já tem uma certa idade, já entende as coisas. Está falando para ficar quieto, não fica, não é daquele momento ali. Aquilo ali já veio já como que de berço. Essa é a real. Tem situação que um pai e uma mãe, só de olhar para o filho já tem um comportamento adequado. Só a postura do pai, a criança já tem um comportamento adequado. A criança está correndo. Tem pai que fica em pé, olha para a criança, quando a criança vê, a criança senta. O pai nem chegou lá a falar, discutir. Só a postura, a presença, já gerou respeito diante da criança. Isso já é um condicionamento que vem já da base. Quando erra na base, aí fica difícil fazer a construção com a base fraca. Não tem base para aguentar. Agora, quando a base está solidificada, fica mais fácil fazer a construção e a construção durar. Aquele manejo, aquela educação permanecer. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando for mais tarde, ela não se desviará, diz a palavra de Deus. E o manejo é assim, é nas bases psicológicas do animal. E você leva ele a te obedecer.
e a fazer aquilo que é o melhor para todos. Para mim, para ele, para o meu próximo, para o meu vizinho, para o dog do meu vizinho, para o gato e etc. Conteúdo completo na íntegra está aqui no canal, de acordo com o título do trecho aqui citado.